Linux. Primeiro vamos falar que Linux não é um sistema operacional, é apenas um kernel. O que é kernel? É como se fosse o motor do carro. E quando falamos de distro Linux ou distribuição Linux, estamos se referindo a sistema operacional que utiliza como base o kernel Linux. O Linux, um kernel de código aberto, é muito mais do que apenas software. É uma filosofia, uma comunidade global de colaboradores que trabalham juntos para criar e aprimorar um ambiente de computação livre, flexível e poderoso. Desde seus primórdios, o Linux tem sido um símbolo de liberdade digital, oferecendo a seus usuários controle total sobre seus sistemas, desde a escolha da distribuição até a personalização completa da interface, com uma ampla variedade de distribuições adaptadas para todos os tipos de necessidades. O Linux se destaca pela estabilidade, segurança e eficiência, tornando-se uma escolha preferida não apenas por entusiastas de tecnologia, mas também para empresas e organizações em todo o mundo. Seja você um iniciante, curioso ou um profissional experiente, o Linux oferece um universo de possibilidades para explorar e expandir os horizontes da computação. História do Linux. No vasto e dinâmico mundo da tecnologia, poucos nomes evocam a mesma reverência e admiração que o Linux. Este kernel de código aberto, nascido do genial esforço de um jovem finlandês em sua jornada pessoal, cresceu para se tornar uma força motriz por trás da revolução digital global. Vamos explorar as origens humildes, os desafios enfrentados e as conquistas impressionantes que definem a história do Linux. As origens, uma jornada pessoal. O ano era 1991 e Linus Torvalds, um estudante universitário finlandês, iniciou um projeto que mudaria o curso da história da computação. Inspirado pelo sistema operacional Minix, Linus começou a trabalhar em seu próprio kernel, ou núcleo do sistema operacional, como um hobby. Ele compartilhou sua criação com a comunidade online e rapidamente o interesse e a colaboração em torno do projeto começaram a crescer. Nascimento do kernel Linux. Em agosto de 1991, Linus Torvalds lançou oficialmente a primeira versão do kernel Linux, disponibilizando sob a licença GNU GPL. Essa licença garantia que o código-fonte fosse livremente disponível para qualquer pessoa estudar, modificar e distribuir. Essa decisão fundamental estabeleceu as bases para o rápido crescimento e adoção generalizada do Linux. Crescimento e expansão. À medida que a comunidade de desenvolvedores crescia, também crescia o potencial do Linux. Contribuição de programadores de todo o mundo ajudaram a aprimorar o kernel, tornando-se mais estável, seguro e funcional. Surgiram inúmeras distribuições do Linux, cada uma adaptada às necessidades específicas dos usuários, desde servidores corporativos até desktops domésticos. Linux no mundo empresarial. Nos anos seguintes, o Linux começou a ganhar terreno no mundo empresarial. Empresas reconheceram os benefícios de um kernel estável, seguro e de código aberto, especialmente para servidores e infraestrutura de TI. Gigantes da tecnologia como IBM, Google e Amazon começaram a adotar o Linux em larga escala, impulsionando ainda mais sua popularidade e aceitação. Impacto e legado. Hoje o Linux é uma força dominante no cenário da computação moderna. Ela é alimentada e alimenta uma variedade de dispositivos, desde smartphones e dispositivos embarcados até supercomputadores e servidores de nuvem. Sua flexibilidade e adaptabilidade o tornam uma escolha atraente para uma ampla gama de aplicativos e setores. O futuro do Linux. À medida que avançamos para o futuro, o Linux continua a evoluir e a se adaptar aos desafios e oportunidades do mundo digital em constante mudança. A comunidade de desenvolvedores por trás do Linux permanece comprometida com os princípios de código aberto e colaboração, garantindo o sistema, o kernel, continue a ser uma força motriz para a inovação e a liberdade digital. Áreas de atuação. O Linux é conhecido por sua versatilidade e adaptabilidade em contra-aplicação em uma ampla gama de áreas, desde servidores corporativos até dispositivos embarcados e supercomputadores. Linux se destaca como uma escolha confiável e poderosa. Vamos explorar alguns dos princípios
de áreas de atuação do Linux. Vale lembrar que quando a gente fala de forma geral, a gente cita Linux como um sistema operacional, sim, mas quando se falamos de TI, falamos de áreas bem técnicas, às vezes a gente pode estar citando sobre um kernel em si, não o sistema, só apenas uma parte do sistema. Servidores e infraestrutura de TI. O Linux é uma escolha popular para servidores e infraestrutura de TI em todo o mundo. Sua estabilidade, segurança e capacidade de escalabilidade o torna ideal para hospedar sites, aplicativos web, banco de dados e muito mais. Distribuições como Ubuntu, Server, CentOS e Debian são amplamente utilizadas por empresas de todos os tamanhos para contribuir e gerenciar seus sistemas de TI. Computação em nuvem. Com o advento da computação em nuvem, Linux emergiu como uma plataforma dominante. Grandes provedores de serviços em nuvem, como Amazon Web Services, AWS, Google Computer Platform, GCP e Microsoft Azure executam uma grande parte de sua infraestrutura em servidores Linux. Sua flexibilidade e capacidade de virtualização o tornam uma escolha natural para ambientes de nuvem e pública e privada. Eu esqueci de citar que em servidores o Linux domina disparadamente. Ele é o sistema operacional, vamos citar como sistema em si, mais utilizado no mundo todo. Ele supera Mac, supera Windows, supera Minix, Unix, supera qualquer outro sistema. Dispositivos embarcados e IoT. O Linux é amplamente utilizado em dispositivos embarcados e na internet das coisas, IoT. Sua capacidade de ser adaptado para uma variedade de arquiteturas de hardware o torna uma escolha popular para dispositivos como roteadores, câmeras de segurança, TVs inteligentes, dispositivos médicos, distribuições especializadas como Yocto, Project Open Rebed são frequentemente usadas para criar sistemas Linux personalizados para dispositivos embarcados. Supercomputação e pesquisa científica. Nos domínios da computação e da pesquisa científica, o Linux é a presença dominante. Muitos dos supercomputadores mais poderosos do mundo executam versões customizadas do Linux, aproveitando sua capacidade de escalabilidade e sua riqueza de ferramentas de desenvolvimento. O Linux é fundamental para uma ampla gama de aplicações científicas, incluindo modelagem climática, simulação física e análise de dados. Desktop e laptops. Embora talvez menos visível do que outras áreas, o Linux também é utilizado em desktops e laptops por uma comunidade dedicada de usuários. Distribuições como Ubuntu, Fedora, Linux Mint oferecem experiência de desktop completas e amigáveis para usuários finais, com uma ampla variedade de aplicativos e ferramentas de produtividade disponíveis. Vale citar que umas menos que outras. Por exemplo, o Ubuntu, se você comprar com o Linux Mint é muito mais pronto para um usuário final do que o Ubuntu. E também, muitas pessoas acabam utilizando o Linux em computadores domésticos porque tem uma máquina extremamente fraca, porque rodar o Windows não seja possível. Vantagens versus desvantagens. O Linux, aqui citado como sistema operacional de código aberto, possui uma série de vantagens e desvantagens que devem ser consideradas ao decidir sua adoção. Vamos explorar esses aspectos em detalhes. O Linux, um sistema operacional de código aberto, possui uma série de vantagens e desvantagens que devem ser consideradas ao decidir sua adoção. Vamos explorar esses aspectos em detalhes. Na minha opinião, o Linux é incrível para ambiente corporativo. Para ambiente doméstico, eu não acho tão bom assim. Isso é minha opinião. Mas vamos lá. Vantagens do Linux. Código aberto e gratuito. Uma das maiores vantagens do Linux é sua natureza de código aberto. Significa que o código-fonte está disponível gratuitamente para qualquer pessoa usar, modificar e distribuir, o que promove a transparência, a colaboração e a inovação contínua. Ou seja, você pode usar Linux gratuitamente. Neste caso, não só o kernel que é gratuito. Os sistemas operacionais são gratuitos. Quando haver pagamento, não é para utilizar, é seu suporte. Claro que tem sim versões de Linux que você paga para usar, mas muitas vezes o pagamento é pelo seu suporte. Segurança. O Linux é conhecido por sua forte segurança.
O código é revisado por milhares de desenvolvedores em todo o mundo. Bugs e vulnerabilidades são frequentemente identificados e corrigidos rapidamente. Além disso, a estrutura de permissão do Linux é robusta, o que dificulta a propagação de malwares e a execução de código malicioso. Se eu não estou errado, não teve pelo menos um ataque grande de máquinas infectadas com WannaCry no Linux. Só isso acontece mais em máquinas com Windows. E também vale lembrar que essa coisa de ser código aberto realmente vale pra caramba. Isso é realmente muito útil, ao ponto que foi descoberto uma falha no Linux, onde alguém mal intencionado infectou o kernel e distribuiu ele infectado para o mundo, mas isso foi corrigido em uma velocidade astronômica. Descobriram isso, não deu nem um mês, já estava mais empresa já corrigindo esse problema por conta do código aberto ser uma coisa muito válida. E isso não é exclusivo do Linux. Como eu já falei neste curso, nesses vídeos que eu estou falando, eu já falei que o Minix, que o BSD, entre outros sistemas, são open source. Customização e flexibilidade. Como a ampla variedade de distribuições e comunidade ativa de desenvolvedores, o Linux oferece uma tremenda flexibilidade e capacidade de personalização. Também isso vem destrinchado do código aberto. Os usuários podem escolher entre diferentes ambientes de desktop, gerenciadores de janelas e pacotes de software para atender suas necessidades específicas. E com isso você pode ter o mesmo sistema diferente de outra pessoa. Tipo, muito diferente mesmo. Windows não. Claro que dá para você customizar, só que ainda vai continuar Windows. Ainda vai ter suas características de Windows. O Linux não. Você pode customizar de tal forma que você vai olhar e falar: de acho de sistema você está usando. Desempenho. O Linux é conhecido por seu desempenho sólido, especialmente em hardware mais antigo ou recursos limitados. É o que eu falei. Muitas pessoas de desktop, usuários domésticos, né, acabam usando o Linux por conta de ser leve. Muito leve. As versões mais pesadas do Linux é mais leve do que as versões mais recentes do Windows. Por exemplo, o Kali Linux é mais leve que o Windows e ele vem em mais coisas. Kali Linux vem muitas ferramentas de segurança da informação. Sua arquitetura eficiente e o gerenciamento inteligente de recursos permitem que ele funcione de maneira eficaz, mesmo em sistemas com recursos modestos. Vamos para os calcanhares de Aquiles do Linux. As desvantagens. Compatibilidade de software. Embora o Linux ofereça uma ampla gama de software de código aberto, pode haver desafios de compatibilidade com aplicativos proprietários populares disponíveis para outros sistemas operacionais. E isso não tem a ver com o Linux em si. Isso é a ver com as empresas. Ah, mas é porque o Linux não é muito utilizado, o Linux deveria ter um melhor marketing para fazer as pessoas usarem mais e por isso as empresas olharem esse sistema. Sim, isso eu concordo que deveria ter um melhor marketing, que na verdade não se tem marketing sobre Linux, quem mais fala sobre ele são entusiastas e profissionais de TI, mas sendo sincero que não, muitos programas não teve um marketing, não teve nada e desenvolveram para Linux, como é o caso do Chrome, como é o caso do Firefox, como é o caso do Brave, como é o caso da DaVinci Resolve, entre outros programas que tem também para Windows. Embora muitos aplicativos tenham versões alternativas ou equivalentes ao Linux, alguns programas podem não estar disponíveis ou funcionar corretamente. Mas vale lembrar que em âmbito corporativo você vai ter tudo para Linux, principalmente na área de cibersegurança. Na área de segurança da informação, cibersegurança, você vai ter mais programas para Linux do que qualquer outro sistema operacional, pelo menos em comparação ao Mac e Windows. Eu não posso afirmar 100% que teria mais do que, por exemplo, FreeBSD, mais do que os BSD, do que Unix e por aí vai. Mas entre Mac e Windows, Linux é o que tem mais ferramentas para cibersegurança. E até porque tem sistemas próprios para isso, o que facilita. Curva de aprendizado. Para usuários acostumados com outros sistemas operacionais, como Windows, a transição para o Linux pode exigir uma curva de aprendizado. Os comandos terminais, configurações de sistemas, solução de problemas podem ser diferentes do que os usuários estão acostumados, o que pode
o que pode requerer tempo e esforço para se adaptar. Isso é verdade, mas o que se aprende quando você vai estudar Linux é uma coisa impressionante. Tanto que eu acredito, isso não é uma verdade, é uma opinião minha, é uma crença minha, de que as empresas preferem um usuário iniciante em Linux do que um intermediário em Windows, porque o Linux você acaba aprendendo um pouco sobre redes, gerenciamento de processos, entre outras coisas que muitos usuários que é considerado avançado no Windows não sabem. Suporte de hardware limitado. Embora o suporte de hardware para Linux tenha melhorado significativamente ao longo dos anos, ainda pode haver casos que determinados dispositivos não são totalmente suportados ou exigem configuração adicional para funcionar corretamente. Isso pode ser especialmente relevante para hardware mais recente ou dispositivos específicos de nicho. Mas claro que cada atualização do Linux, mais dispositivos são suportados, tem melhorias de desempenho, entre outras coisas. Disponibilidade de jogos. Sim, eu vou falar bem direto. Existem menos jogos para Linux do que o Windows. Fora que também o Windows precisa de menos desempenho do que Linux. Existem versões de Linux para jogos, mas as opções que eu acho melhor é aqueles para jogos antigos. Super Nintendo, Mega Drive, esses sistemas assim são bons. Agora, sistemas próprios a jogos nativos de Linux eu não recomendo, eu não vejo muita necessidade, a não ser que você comprou o Steam Deck, que vem um sistema Linux, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Para os entusiastas de jogos, a disponibilidade de jogos para Linux pode ser um ponto de preocupação. Embora a biblioteca de jogos Linux tenha crescido nos últimos anos, ainda é menor em comparação com as plataformas mais estabelecidas como Windows e consoles de videogames. É por este fato que muitas pessoas usam Linux no dia a dia, mas para jogar usam Windows. Muita gente faz isso mesmo. Suporte técnico. Enquanto o Linux é apoiado por uma comunidade ativa de usuários e desenvolvedores, pode ser mais desafiador encontrar suporte técnico profissional em comparação com sistemas operacionais comerciais. Isso é fato. Você acha mais profissionais de Windows do que de Linux para suporte técnico. Só que tem muitas pessoas que não é profissional em Linux que sabe mais do que alguns técnicos. Então isso é meio que controverso. Isso vai de caso a caso. Para você ter noção, até como eu digo, de caso a caso mesmo, no YouTube mesmo, ser mais fácil de achar YouTubers profissionais mesmo de Linux, que trabalham, por exemplo, com redes, servidores, etc., do que usuários de Windows. Às vezes é só YouTubers que só usam. Empresas que dependem fortemente do Linux podem precisar de investir em treinamento interno ou contratar consultores especializados para atender suas necessidades de suporte. Isso que é interessante de você estudar Linux. Como é escasso pessoas que sabem usar Linux, se você se especializar, você vai ter um destaque.